Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia a todos. E nesta segunda-feira, eu de amarelo, Heisen de verde, a gente fala sobre eleições lá no Congresso Nacional. Pois é, um bom assunto para começar, o assunto que está dominando a cena política em Brasília. Chegou o dia da eleição para as presidências da Câmara e do Senado, com muita tensão e negociação, especialmente no fim de semana. Na Câmara, o favoritismo é do candidato do presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira, e no Senado também favoritismo do candidato do presidente Bolsonaro, Rodrigo Pacheco. Um outro personagem dessa história é o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que, segundo relatos da reportagem do Estadão em Brasília, teve reuniões tensas no fim de semana, principalmente depois que o próprio partido dele, o DEM, abandonou a candidatura do candidato dele, Baleia Rossi. O Estadão revelou nos últimos dias que foram destinadas verbas de 3 bilhões de reais para parlamentares que declararam apoio em Arthur Lira, verbas por parte do governo federal. E nas últimas horas também Rodrigo Maia chegou a admitir a possibilidade de aceitar a abertura de um dos muitos processos de impeachment que há na gaveta dele contra o presidente Bolsonaro. A gente acompanha tudo em tempo real e as eleições também no Senado deve ser à tarde e na Câmara à noite. Caminhoneiros de todo o país prometem iniciar hoje uma greve por tempo indeterminado. A adesão à paralisação, porém, não é consenso e a extensão do movimento ainda é incerta. Os caminhoneiros reclamam da alta de preço de combustíveis e são contra a política da Petrobras baseada na paridade, com os preços internacionais. Só que tem outros pontos também questionados, são os baixos preços dos fretes e o descumprimento também da lei que prevê o piso mínimo de fretes. Aqui em São Paulo, houve ocupação de 2 faixas da rodovia Castelo Branco, aqui que dá acesso ao oeste do estado, mas a pauta era outra. O protesto contra o governo de São Paulo era sobre pedágios abusivos. Isso porque demonstra, na verdade, essas lideranças bastante pulverizadas, que acabam dificultando até uma linha de conversa com o governo. Mas, por enquanto, as coisas ainda estão tranquilas nas principais capitais do país. Acompanhamos também o avanço da pandemia no Brasil e com um dado preocupante que o Estadão traz hoje nas suas plataformas. O crescimento dos casos de Covid-19 no Amazonas entre pacientes que não têm um risco associado, são pacientes mais jovens e também sem comorbidades. Isso pode estar associado a essa nova linhagem, a nova variante do coronavírus encontrada em Manaus. Nos dados da pandemia, são 224.534 mortos no Brasil até agora, desde março até agora, segundo os dados do consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte. O país chegou também a 9.200.000 contaminados e a 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de vacinados. O Ministério da Saúde aponta pouco mais de 8 milhões de pacientes recuperados. Mas hoje, na Rádio Eldorado, nós entrevistamos o virologista e pesquisador da Universidade Gaúcha Fevale, Fernando Spilk, que apurou e está investigando 2 casos já confirmados de co-infecção, pessoas que foram infectadas ao mesmo tempo por 2 linhagens de coronavírus. Ele disse que os 2 casos foram de sintomas de leves a moderados, mas que isso mostra também uma preocupação em relação ao avanço da pandemia e os casos de co-infecção continuam sendo investigados. Enquanto isso, São Paulo vive o pior momento da pandemia. O estado conclui agora janeiro com recorde, confirmando um novo caso de Covid a cada 9 segundos. A média mostra uma aceleração da doença em comparação ao pico da pandemia, onde em agosto, esse primeiro pico, onde em agosto os números eram piores. E apesar de vigorar, inclusive, a fase vermelha no final de semana, alguns restaurantes desrespeitaram as regras da quarentena, divulgaram, inclusive, nas redes sociais o funcionamento após as 8 horas da noite, o que era proibido. Nesta segunda também começam as aulas presenciais nas escolas privadas. Na semana que vem, nas escolas estaduais e no dia 15, nas escolas municipais. E contagiante, mas também preocupante por causa da aglomeração, foi a Festa Verde no fim de semana. Está ocorrendo ainda, para o palmeirense até hoje é sábado, com a conquista da Libertadores, 1-0, vitória no Maracanã sobre o Santos, com gol
de Breno Lopes. Várias aglomerações ocorreram nas imediações do Allianz Parque, da Academia de Futebol, do próprio aeroporto de Cumbica, na chegada da delegação palmeirense. Mas o Estadão agora traz o futuro do Palmeiras, né? Desdobramentos com toda a preparação para a ida ao Mundial de Clubes do Catar, já nesta semana, e todos os detalhes da conquista e também da logística agora do Palmeiras para viajar para o Catar. Além disso, toda a cobertura do Campeonato Brasileiro, em especial da crise do São Paulo, que mais uma vez perdeu por 2-1, está mais distante da liderança, que é do Internacional. Destaque também para a biografia de um produtor que apostou em senhores velhos e pobres desprezados pelas gravadoras. Pelão, né, a Revolução pela Música, de Celso de Campos Júnior, conta a história de João Carlos Botezelli, produtor musical que gravou os primeiros antológicos discos individuais de músicos, de artistas do naipe de Cartola, Nelson Cavaquinho, Adoniran Barbosa, Pixinguinha, Carlos Cachaça, Donga e Nelson Sargento, e mais uma leva aí de bambas da MPB. Essa história, né, que sai em livro, também é contada pelo Júlio Maria no caderno de cultura, né, no caderno 2 aqui do Estadão. Estes e outros assuntos você acompanha nesta segunda-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você, até amanhã. Um ótimo dia, até amanhã.